pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje o tema é sexo na gravidez e no pós-parto com uma convidada muito especial, a nova obstetra do Instituto Nascer. Fizemos aqui um suspense essa semana para contar para vocês, né? Mas chegou a hora de vocês conhecerem a nova obstetra do Instituto Nascer. Uma obstetra muito especial, a quem eu tenho um carinho muito grande, há muitos anos, trabalhamos juntos e é um namoro antigo, então vai ser uma grande alegria receber ela aqui. É uma obstetra apaixonada com assistência ao parto como eu, vivemos ali quase que as mesmas raízes, as mesmas essências na formação e ela foi embora, voltou para a cidade de origem e agora está retornando para BH para se juntar aqui ao time do Instituto Nascer e vai ser muito especial. O papo vai ser muito especial, o assunto é muito quente, o assunto é muito provocante, né? Recebi mensagens de mães pelo direct brincando, mas doutora, se existe sexo no pós-parto? Eu vou perguntar para a doutora, que eu vou entrevistar aqui, que vocês vão conhecer. Então a gente está muito feliz, toda a equipe do Instituto Nascer, de assistência ao parto, está muito feliz em receber você e a gente vai estar aqui conversando e batendo um papo sobre esse tema quente, né? Então vai ser um encontro realmente imperdível, né? Seja bem-vinda ao Instituto Nascer. Estou realizando um Que sonho bom. com mais de 10 anos de atraso. Tá? Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Maiara, eu sou ginecologista e obstetra, fiz residência em Belo Horizonte, na maternidade Odete Valadares. Na época, o Emerson era o meu preceptor na residência. Tive uma formação obstétrica mais tradicional na residência e na ocasião, o Emerson me pediu para substituí-lo num plantão de Réveillon no Hospital Sofia Feldman. E eu fiquei muito apreensiva, né, com esse pedido, porque eu ainda era residente, estava ali do R1 para o R2, não me achava competente para assumir um plantão, mas ele já sabia com quem seria o plantão, que eu estaria sendo supervisionada. Enfim, eu acabei aceitando, né, passei esse Réveillon no Sofia Feldman, que foi onde eu conheci o Lucas, que era dupla do plantão do Emerson, que me acolheu muito bem, né? Daí eu não saí mais do Sofia, né? E permaneci lá durante toda a minha residência. Voltei para Montes Claros, não consegui me desvincular. Eu fiquei um ano ainda em Montes Claros, indo e voltando para o Sofia. Lá eu tive a oportunidade, né, desse contato com uma assistência totalmente diferente da residência, né, essa assistência humanizada, o trabalho multidisciplinar. Lá eu conheci o trabalho das enfermeiras obstetras, aprendi muito com elas, o trabalho das doulas, né, toda essa dinâmica de trabalhar em equipe. Então, assim, foi uma parte muito importante da minha formação e o Emerson passou a ser meu parceiro de plantão também, junto com o Lucas, né? Porque eu passei a fazer parte do plantão deles. E nesses plantões a gente conversava muito sobre assistência. E eu já passei desde essa época a conhecer os projetos dele na rede privada de Belo Horizonte, né? Tudo que ele se propunha fazer, tudo que ele estava planejando nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho de forma mais ampla sobre o sexo na vida, né? Na vida, na saúde das pessoas em geral, sem ser nas grávidas. Ótimo. Bom, então vamos falar um pouco de saúde sexual, né? Que o conceito de saúde geral inclui sexualidade, né? E a saúde sexual, hoje ela é entendida como um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Quando a gente fala desse bem-estar em relação à sexualidade, a gente está falando não só de questões práticas, né, da saúde reprodutiva, como, por exemplo, ter acesso à contracepção, não ter uma doença sexualmente transmissível, não ter uma disfunção sexual, mas a gente está falando também da possibilidade de ter relações sexuais prazerosas e seguras, sem coerção, sem violência, sem preconceito e sem discriminação, né?
a gente entende hoje que a sexualidade ela tem diversas formas, né, de expressão, né? E o reconhecimento, né, dessas formas de expressão e o respeito a isso tem um impacto grande também no senso de bem-estar, né, para que esse indivíduo atinja a saúde sexual, né? A OMS coloca que a sexualidade é parte integral, né, da personalidade do indivíduo. Ela é um aspecto central, né, da vida do ser humano. E é importante nesse momento também a gente fazer uma diferenciação entre sexualidade e sexo, tá? Porque quando a gente fala sexo, a gente está falando da relação, do ato, né? Quando a gente fala sexualidade, a gente está falando de algo muito mais amplo, tá? A gente está falando de uma energia vital, aí, de uma energia mobilizadora para fazer diversas coisas que não sexuais também. Então, a sexualidade ela vai incluir sexo, ela vai incluir identidade de gênero, orientação, comportamentos, valores, né, relacionamentos, comunicação. E ela pode ser expressa através de pensamentos, de fantasias, né, de diversas outras formas que não o sexo. Então, o sexo ele é apenas uma das formas de expressão da sexualidade. E a sexualidade vai ser influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, religiosos, espirituais, enfim, né? Tudo pode ter ali alguma influência na sexualidade. Eu acho que é muito importante para as mulheres que estão grávidas, né, para os casais aqui, né? Isso aqui é uma live para os casais assistirem também depois, não é isso? Trazer o companheiro para ouvir essas reflexões aqui sobre o comportamento e a vida sexual durante a gravidez. Queria que você falasse um pouquinho e entrasse um pouquinho falando sobre isso, sobre o impacto, o que influencia, o que favorece. Uhum. Bom, então, o que a gente sabe de uma maneira geral é que a gestação tem um impacto aí, eu não vou dizer, não vou usar a palavra negativa, mas eu vou dizer que a gente tem realmente um aumento, né, de queixas relacionadas à função sexual durante o período gestacional, tá? A gente vai ter normalmente, né, na maioria das mulheres, diminuição da frequência sexual, pode ter dificuldade em atingir o orgasmo, diminuição do desejo, tá? Isso tudo se torna muito mais visível no terceiro trimestre, tá? Cerca de 90% das mulheres vão manter vida sexual ao longo do primeiro e segundo trimestre, mas quando chega no terceiro, isso cai para um terço, né? Muitos fatores estão relacionados a isso. Então, vamos começar falando um pouco dos fatores físicos. A gente tem vários estudos que mostram uma percepção negativa da mulher em relação ao seu corpo durante a gravidez, né? Então, isso é uma questão que às vezes a gente não se atenta, né, que a frequência disso é tão grande, mas né? Isso, claro, que vai ter um impacto na questão da vida sexual. Ainda do ponto de vista físico, a gente tem muitas mudanças, né? E a gente tem pacientes que realmente vão apresentar algumas alterações físicas que podem comprometer a qualidade de vida sexual. A gente tem aquela mulher que tem muito enjoo, que tem muita náusea. A gente tem aquela mulher que tem varizes vulvares. A gente tem as infecções urinárias ao longo da gravidez, vulvovaginites, né? A gente tem trabalho mostrando que as mulheres percebem uma diminuição da sensibilidade do clitóris, né? Isso pode acontecer na gestação. No final da gravidez, a gente sabe que também tem uma certa vasocongestão ali, né? Na região de vulva, de vagina. Isso pode trazer um certo desconforto na relação, pode também dificultar a lubrificação, né? As dores lombares, né? Algumas dificuldades, né? Do ponto de vista físico, de posição, tá? Então, tudo isso pode acabar levando a uma diminuição do desejo, diminuição da frequência sexual. Tá? Do ponto de vista hormonal, a gente está com a progesterona, o estrogênio, tudo lá em cima, a prolactina também está alta, né? Então, a gente tem, às vezes, retenção de líquido, ganho de peso, aquela sensibilidade nas mamas, né? Que, às vezes, era uma coisa que fazia parte ali da relação daquele casal. E em relação à testosterona, no primeiro trimestre, a gente até tem um discreto aumento e depois ela retorna aos níveis basais no segundo e terceiro trimestre. Mas, assim, quando a gente vai estudar sobre os fatores que influenciam a sexualidade na gravidez, os hormônios eles têm um papel secundário. Assim, as alterações que eles promovem, não, né? Mas se a gente for falar de dosagem hormonal, isso acaba tendo um papel secundário comparado
as questões psicológicas e essas mudanças físicas todas que a mulher vivencia, né? Em relação ao psicológico, isso é muito importante a gente atentar. Por quê? Porque muitas vezes, né, uma alteração ali da função sexual está relacionada a uma causa psicológica, uma resposta emocional a alguma coisa que está acontecendo, né? Às vezes, mesmo numa gravidez planejada, numa gravidez muito desejada, a mulher vive uma ambivalência de sentimentos, né? Então, nem sempre ela está super alegre porque aquela gestação é desejada, né? Então, isso tem impacto na sexualidade também. Uma outra coisa importante, a depressão gestacional. Então, assim, às vezes também, a primeira coisa que pode chegar para você no quadro de depressão gestacional pode ser uma queixa sexual. De repente, não por ela, mas porque o marido se atentou para isso, né? E aí ela traz isso para você. E quando você vai avaliar, não é só desejo para sexo que está faltando desejo para a vida, para outras questões. E aí você tem a oportunidade de dar esse tipo de diagnóstico, né? Então, outras questões também relacionadas a desejo, que não só depressão, ansiedade, né? Autoestima prejudicada, a questão da autoimagem que a gente falou. E tem uma outra questão também que entra aqui, que eu acho super importante, são os mitos em relação ao sexo na gravidez, né? Então, existem muitos fantasmas, né, de que o sexo na gestação pode ser prejudicial, e isso é do homem e da mulher. Eu já tive casal que a mulher trouxe o marido e falou, doutora, fala para ele que pode, né? Ela, assim, querendo ter relação e ele com todos os medos, com todas as questões envolvidas, né? Então, existe essa preocupação de que o sexo pode machucar o bebê, né? De que pode romper a bolsa, de que pode precipitar um trabalho de parto prematuro, de que pode causar um sangramento, né, importante, que mude o curso dessa gestação, né? E tudo isso não é real, né? Tudo isso não é real. A atividade sexual na gestação ela é saudável, né? Se o casal tiver vontade, isso pode ser feito. E a gestação é um período também que se a gente for falar sobre isso para o casal, né, pode ser um período de redescoberta sexual, de outras formas de intimidade, né? Às vezes esse casal tem, de fato, uma contraindicação para ter relação na gravidez, ou não querem ter. A gente tem mulheres com histórico de aborto, que ficam tensas, mesmo você falando, olha, não tem problema, mas na cabeça dela tem e ela não quer, né? Então, assim, nessas situações em que o casal não quer, ou que, de fato, não podem ter uma penetração vaginal, explicar que tem outros tipos de toque, de carícia, tem masturbação, né? Tem massagens. Então, coisas que podem aproximar esse casal, né? Tornar esse casal mais íntimo durante esse processo e até melhorar o repertório sexual desse casal depois, no futuro, né? Às vezes você tem um casal que está acostumado a ter relação só em uma posição, com o homem por cima. Quer dizer, na gestação, com barrigão, não dá mais para ser assim. Então, eles vão acabar explorando outras coisas e isso pode ser enriquecedor para a vida sexual no futuro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sim. Existem contraindicações, então, em situações muito específicas de não ter relação sexual, não é isso? Sim, sim. As situações são poucas, né? Mas são realmente contraindicações. Graças a Deus, né, doutora Maia? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, então, paciente com bolsa rota, né? Paciente com bolsa rota, por motivos óbvios, né? Óbvios. Bolsa rota, vamos traduzir, a bolsa rompeu, né? Isso. Então, a bolsa rompeu, já não pode mais, né? Na vigência de sangramento, né, vaginal. Mayara, com penetração, você está dizendo. Exatamente. Com penetração. Mayara, Sempre espera aí. Vamos lembrar. Um beijinho pode, né? Não pode. Abraço pode, não pode? Muitas outras coisas. Aqui, muitas outras coisas, entendeu? Estão brincando. Continua. Bom, na vigência de sangramento vaginal, né? Principalmente se é um sangramento sem causa identificada ainda. A placenta prévia, que é aquela placenta, vamos falar de um jeito para todo mundo entender, baixa, né? Baixa. Ou ela totalmente baixa, né? Isso, geralmente. Ou ela está obstruindo o colo do útero, né? A placenta prévia total, ou é uma placenta marginal, mas bem baixinha ali, que a paciente às vezes já até cursa com algum sangramento. Então, seria também uma contraindicação. Né? E o trabalho de parto prematuro, né? Não necessariamente estar em fase ativa de trabalho de parto prematuro, pré-termo, mas está ameaçando, né? Já ter contrações, dilatação do colo uterino numa gestação pré-termo.
Mas, Mayara, agora vamos entrar num tema misterioso, um tema que as mulheres pediram aqui demais para a gente poder conversar, é sobre sexo no pós-parto, entendeu? Assim, Então, se existe mesmo, é possível ter sexo no pós-parto. o pós-parto é um tempo desafiador, né? Quem já passou por um puerpério sabe bem disso. E o impacto das mudanças, eles acontecem na vida de uma maneira geral. Não tem como a sexualidade, né, ficar fora disso. As mudanças que a gente tem ao longo da gestação, né, elas costumam perdurar até 6 meses pós-parto. E somadas a isso, vem ainda as mudanças do próprio puerpério. Né? O que a gente sabe é que 80% a 90% das mulheres, dentro dos 3 meses pós-parto, já retomaram a vida sexual. Então, mas um dado importante é que a maioria delas recebeu orientação, tá, na consulta de pós-parto, de qual seria o momento em que elas poderiam retomar a vida sexual. Mas uma minoria recebeu orientações dessas mudanças que podem acontecer no pós-parto. Então, assim como na gestação, a gente tem mudanças físicas, questões hormonais e também questões psicológicas. O pós-parto é um tempo exaustivo, em que o foco é o cuidado com o bebê. Essa mãe está totalmente direcionada para esse cuidado. A gente tem exaustão física e psicológica, a gente tem privação de sono, né? Isso é extremamente desgastante e realmente vai comprometer a questão do desejo. A amamentação, por outro lado, a gente vai ter uma prolactina muito alta, né? E um estrogênio baixo. Esse estrogênio baixo, ele vai ocasionar um ressecamento vaginal e pode causar dor e desconforto na relação sexual. Então, isso é uma coisa muito importante da gente orientar na consulta de pós-parto. A mulher, ela vai começar a ter relação e vai falar, opa, tem uma coisa errada aqui. Né? Eu recebi há pouco tempo uma paciente, porque minha vagina está muito seca, meu marido falou que é frescura minha. Né? Então, assim, isso tem explicação hormonal e é isso mesmo. Né? Com esse estrogênio baixo, a vagina ressecada, a penetração ela fica desconfortável, pode ser dolorosa. Tá? Então, a gente sempre orienta no pós-parto a mulher usar algum lubrificante, né, quando for começar a ter relação sexual. Isso tende a perdurar, né, porque enquanto a amamentação for exclusiva, a gente tem essa prolactina nas alturas, esse estrogênio mais baixo. Isso tende a perdurar aí pelos 6 meses e, aos poucos, né, isso vai também retornando à normalidade. Uma coisa super interessante sobre a sexualidade, sobre a vida sexual no pós-parto, é que o fator que mais tem impacto, tá, na vida sexual do pós-parto é a satisfação da mulher com o relacionamento. Mais do que via de parto, mais que trauma perineal, mais que hormônio, né? Então, isso é uma questão sensacional. Isso é uma questão muito interessante de ser trabalhada, porque existem questões inerentes ao relacionamento, que às vezes já estavam presentes, insatisfações, mas tem também aquela expectativa, né, do outro em relação à paternidade, né, da mulher em relação à maternidade. Então, essas expectativas frustradas, né, aquela mulher que estava esperando que o pai fosse um pai participativo, né, extremamente presente ali nas suas funções de pai, de repente ele não atende a essa expectativa que ela tinha, isso dá uma balada nessa questão do relacionamento. Então, tudo isso são questões que vão impactar na vida sexual desse casal. Né? Mayara, me fala um pouquinho sobre via de parto. Relação sexual, ter dor na relação sexual ou atrapalhar a relação sexual, só acontece no parto normal? Ou na cesariana também acontece? Me fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre via de parto e função sexual. Bom, então é o seguinte, para ser bem breve, assim, né? Para já adiantar, né, o assunto. Via de parto não influencia na função sexual. Então, a escolha por uma cesariana, no sentido de prevenir alguma disfunção sexual... Olha que legal, Mayara, perdão. Aqui a Bárbara, fisioterapeuta do Instituto, falando que já ouviu muitas mulheres falando, eu tive uma cesariana e está doendo, entendeu? Como se o fato de ter uma cesariana... Exatamente. Entendeu? Então, ela já ouviu muito isso em consultório, mulheres que passaram por cesariana relatando também desconforto, né? Sim.
Mas exatamente isso. Então, cesariana não é fator protetor, tá? Obviamente que quando a gente tem um parto normal, passou um bebê por ali, tá? Então, é mais comum a gente ter aquele desconforto no períneo, né? Aquela dor na relação, na penetração, nas primeiras relações, como você falou, né? Mas, quando a gente considera uma dor mais persistente, por mais tempo, né? Ou uma chance maior de ter essa dor, a gente está falando de partos com episiotomia, que é um procedimento, né, que a gente não costuma fazer mais. A gente está falando de partos vaginais assistidos, que podem ser necessários, uso de fósforo, vácuo, mas preferencialmente a gente usando vácuo, a gente sabe que a gente também tem uma chance menor, né, de ter alguma laceração. E as lacerações maiores, né, de terceiro e quarto grau, são lacerações mais extensas, que pegam o esfíncter anal ali e tudo. Isso realmente pode prolongar um pouco essa questão da dor no pós-parto, né? São situações de exceção. Mas, de uma maneira geral, né, essa mulher ela vai experienciar essas dores nas primeiras relações. Geralmente, o desconforto, ele está, pelo menos eu observo isso na prática, muito mais associado ao próprio ressecamento, né, a própria questão hormonal que está em todos os pós-partos, né, independente da via, do que propriamente, né, do parto. O períneo intacto, o períneo íntegro, ele tem uma chance maior de ter desconforto, né? Então, a partir do momento que você tem uma laceração, a chance de você ter dor aí nos primeiros 3 meses de pós-parto é maior, tá? Em relação à cesariana, a gente sabe que a cesárea é uma cirurgia, né? Então, isso pode implicar em aderências. Aí a gente já pode ter um outro tipo de dor, que é uma dor mais profunda na relação. Não é aquela dor da penetração que vai melhorar, entendeu? É aquela dor mais profunda. Então, escolher via de parto pensando em questão sexual, a cesariana não é um fator protetor. Muito bom, foi ótimo conversar com você, doutora Maiara. Muita ocitocina para todos vocês e para você, tá, Maiara? Obrigada a todos. Beijo. Beijo, obrigada.